Oi, Renan, obrigada. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a gente chegou então ao 4º dia de julgamento, um dia que pode ser decisivo. Isso porque quem vai votar será o ministro Luiz Fux. Como ele é o 3º ministro a apresentar o voto, pode ser que forme uma maioria, que a corte forme uma maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus apontados como integrantes do núcleo crucial da trama golpista, mas pode ser também que Luiz Fux apresente a primeira divergência em relação ao voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Fux já tem sinalizado que pode divergir de Moraes em alguns aspectos, inclusive ontem, durante a sessão, durante a leitura do voto do relator ministro Alexandre de Moraes, Fux chegou a interromper Moraes, disse que voltaria nas questões preliminares, que são as primeiras questões que foram votadas por Moraes, apontadas, foram pedidos que foram feitos pelas defesas. Então, antes de proferir de fato seu voto, Moraes entrou nas questões preliminares e Fux disse que voltaria por discordar em alguns pontos. Moraes, no momento em que foi interrompido por Luiz Fux na sessão de ontem, chegou a dizer que durante várias das preliminares já levantadas já tinham sido rejeitadas por unanimidade pela corte, com exceção da preliminar que trata da competência da primeira turma. E esse é o principal ponto de divergência que Fux pode reiterar hoje. Isso porque, para o ministro, a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado deveria estar sendo julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal, com quórum completo de ministros da Suprema Corte e não na primeira turma, que é um colegiado menor. Fux também já tinha mencionado na votação de recebimento de denúncia da PGR que avaliaria em momento oportuno a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Então, existe essa expectativa de que Luiz Fux apresente algumas divergências em relação àquilo que foi apresentado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes e que foi seguido pelo ministro Flávio Dino, segundo a votar nesse julgamento decisivo. Então, nessa quarta-feira, a sessão já será retomada com o voto do ministro Luiz Fux. A gente, inclusive, separou uma tela para mostrar como é que fica esse calendário. Ontem, terça-feira, acompanhamos os votos de Moraes e Flávio Dino. De hoje até sexta, a expectativa é de que votem os ministros Luiz Fux, que será o primeiro dos 3 que faltam. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia vota. E, por último, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin. Qual que é a expectativa nos bastidores? De que esses votos sejam concluídos até a quinta-feira. Claro que vai depender do tempo que cada ministro tomar. Mas quando o Moraes fez aquela solicitação de mais um dia de sessão para o ministro Cristiano Zanin, a intenção era deixar a sexta para que os ministros pudessem discutir a dosimetria das penas. Então, quantos anos, como será a aplicação das penas, porque essa será uma discussão posterior aos votos. Ontem, lembrando um pouco como é que foi a leitura do ministro Alexandre de Moraes, importante a gente dizer que Moraes apontou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa que teria tentado organizar um golpe de Estado. A gente separou um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro, não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Não tenta se manter utilizando
órgãos do Estado, não tenta se manter coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder judiciário do seu país e a justiça eleitoral, não tenta se manter com bombas em aeroportos,